porque você está aqui. Você é a menina dos olhos dele. Ora serei que nebere, brava baba serei que yana, ei baba mande que serei que yana baba. Ora na na você. Nós levantamos nossas mãos santas ao Senhor, mão santa, justiça de Deus. Eu não sou mais pecado, eu sou justiça, eu sou santo, restaurado, redimido. Eu não sou mais escravo do medo e não sou mais escravo do pecado. Sou filho de Deus. Eu posso entrar na sala do trono sem medo e sem condenação diante do Pai. Eu não tenho mais condenação. O meu escrito de dívida foi rasgado, os meus pecados já não me lembro mais. Já não lembro mais dos seus pecados. Já não existe um véu entre nós. Não existe pecado que nos separa. Existe um caminho que chega a mim. O nome dele é Jesus. Jesus. Não há condenação para os filhos da luz. Não há amarras que nos prendem ao pecado. Toda a cadeia foi despedaçada e eu sou livre e abençoado. E darabababacê. Queridos, você é abençoado hoje. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos fez justiça de Deus. Aquele que é justiça, queridos, não há condenação. A maldição, a morte não tem mais domínio sobre você. Você pode dizer: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Por onde eu sair e por onde eu entrar, eu sou abençoado. Ha, ha, ha.
Vamos declarar isso, queridos. Aleluia. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Aleluia! Queridos, hoje você tem o favor de Deus, amém? Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Você pode dizer mais uma vez? Existe um favor que abre as portas do impossível, lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus. Você é, eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você pode dizer, meu querido? Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Querido, você é abençoado aonde você chegar, amém? Aonde você colocar a planta dos seus pés, querido, é seu por herança. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Queridos, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou, amém? A Bíblia diz que Ele irá nos colocar diante de autoridades, queridos. O Espírito Santo está aí para você conquistar lugares onde nunca antes o Evangelho chegou, onde terras não foram alcançadas, onde famílias ainda não foram alcançadas, querido.
Você vai chegar em lugares que ninguém já chegou, querido. Vamos declarar isso. Aleluia. Só as vozes, amém? Chegarei que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Chegarei, ninguém jamais chegou, pisarei em terras, por causa do favor. Mais uma vez, queridos, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras, que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus, por causa do favor de Deus. Mais uma vez, querido, por causa do favor de Deus. Existe um favor que te acompanha, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. abençoado ao sair, Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sabe, vocês acabaram de cantar que vocês são abençoados. E sabe, esse próprio nome abençoado por si só, ele já te traz a revelação do que você é. Abençoado. Mas sabe que antes disso, você declarou uma outra coisa? E eu estava ali pensando sobre isso. Você disse, por onde eu passar, eu atraio as coisas que eu preciso. Sabe que em Mateus 6, Jesus, ele vai conversando, né, com os discípulos ali, ele está passando algumas instruções. E ele também fala explicitamente sobre as pessoas que ficam preocupadas com as coisas que elas precisam, com as vestimentas, com aquilo que elas vão comer. E aí ele diz em seguida, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. E sabia que esse reino que você disse, quando você lê lá em Mateus 6, ele dizendo, busque o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino de Deus aí que ele está dizendo é o governo, o domínio. Muitas vezes a gente pensa que é o reino dos céus, é um reino aqui na terra, mas ele está falando o domínio, o governo. E em seguida depois ele fala, é a justiça. Justiça, posição certa diante de Deus. E aí o que acontece? As coisas que você precisa vêm até você. Foi exatamente o que você acabou de declarar. Não é por força, não é por esforço, mas o que você está fazendo aqui hoje é exatamente isso. É buscando. Não vai ser por muito esforço, mas qual que é o domínio que você vai buscar? Qual que é o governo que você vai buscar? O governo e o domínio que você já tem, né? Sendo aquilo que Cristo já fez você ser. E essa justiça é justamente estar na posição que Ele já colocou você para estar. Então o fato de você estar aqui
e você declarar esse louvor como você acabou de cantar, e você está aqui para buscar, e você está aqui para aprender mais e se posicionar naquilo que você já é, você está atraindo as coisas para você. Você não declarou palavras da boca para fora, mas você se posiciona em quem você é, na justiça. Você crê e busca o reino dele, se posicionando, dominando sobre todas as coisas, crendo na autoridade que você tem naquilo que você está falando, e as coisas vão ser atraídas até você. Quando você cantar de novo esse louvor, se lembre disso. Eu estou declarando uma verdade sobre a minha vida. Não vai ser por força, mas as coisas vão chegar. Amém? Vocês podem se assentar? Obrigada. Irmãos, nós estamos aí na última quinta-feira, né, dessa série Justificados. E eu aconselho, né, se alguém que está aqui não conseguiu vir alguma quinta-feira, ou às vezes não está chegando agora, né, a primeira vez que está vindo hoje, eu recomendo que vocês procurem lá no nosso canal do YouTube as outras ministrações. Porque justamente como uma quinta-feira são cultos de ensino, é muito importante que vocês juntem todos os assuntos que foram falados aqui. Né? Como um quebra-cabeça, isso vai construir dentro de vocês o entendimento de tudo que a gente vai falar. Hoje, basicamente, é só uma finalização, né? Mas como todo mundo que tem passado aqui tem sempre falado, né? Quem não fez o rema ainda, faça o rema. Porque é no rema que você vai ter a possibilidade de explanar todos esses assuntos, detalhe por detalhe. Mas, enquanto isso, assista lá os vídeos no canal do YouTube para você construir até aqui o que foi falado, né? Para que você entenda o porquê que a gente vai falar sobre esses assuntos hoje, para que esse assunto de justiça fique bem completo. Né? Desde o início, quem ministrou aqui primeiro explicou como o homem caiu, depois foi falado como a morte entrou no mundo, depois como nos tornamos justiça. Então, se vocês não estiveram aqui nas outras quintas-feiras, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? Hoje a gente vai falar alguns tópicos aqui para finalizarmos esse assunto. E o primeiro vai ser justiça de Deus versus justiça própria. Eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui ele está falando sobre Adão e Eva. Quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles tiveram aquele sentimento, aquela consciência de que alguma coisa estava errado, sentiram vergonha, viram que estavam nus e fizeram umas vestimentas de folhas para eles. Só que aqui, quando a gente começa a ler o versículo, ele diz: abriram-se então os olhos de ambos. Mas um pouco antes, no capítulo anterior, ele vai falar que eles estavam com os olhos abertos. Então, como assim? Abriu-se os olhos deles, se eles já estavam com os olhos abertos? Eles já estavam ali vivendo e tendo suas vidas normais. Quando a gente lê aqui, abriram-se então os olhos de ambos, ele está falando dos olhos espirituais. Ele não está falando dos olhos naturais. E por que isso? Vejam só, eles, acho que é no capítulo 2, estava falando aqui, deixa eu ver, só confirmar se é o capítulo 2. Isso, aqui diz, 2, 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E depois eles perceberam que estavam nus. Ou seja, como que eles depois ficaram com vergonha e antes eles ficavam nus e não sentiam vergonha? Porque no momento em que eles resolveram desobedecer e eles pecaram, eles entenderam, eles tiveram aquela consciência de que algo estava errado, estava faltando alguma coisa. E por que isso? Porque na Bíblia, a gente vai ver em várias citações que a justiça de Deus, que é o assunto que nós estamos falando aqui, é comparado com vestes, com vestimentas. Então, quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, eles estavam percebendo não uma nudez física somente, porque nudez física eles já estavam desde sempre. Desde quando foram criados. Mas a nudez que eles estavam percebendo era a falta da justiça de Deus. Era essa perda da justiça de Deus. Por isso que é os olhos espirituais, não os olhos naturais. E isso acontece ainda hoje.
muitas vezes com as pessoas lá no mundo, e infelizmente até com os crentes, os filhos de Deus, mas não pela falta da justiça, porque hoje a gente já sabe, nós já aprendemos que nós somos justos. Mas aqueles que são filhos de Deus, que muitas vezes passam semelhantemente por isso que Adão e Eva passaram aqui, é pela falta de entendimento da justiça. Talvez você entenda o que eu vou falar. Se você não viveu isso, você conhece alguém ou já ouviu alguém falando assim para você. Eu estou passando por uma situação tão difícil, eu não sei nem por que eu estou assim, eu não sei nem por que eu estou me sentindo assim. Nossa, eu estou passando por uma determinada situação, eu acho que eu preciso fazer X coisa para resolver. Ou talvez se eu tomar tal decisão, eu vou resolver aquilo que eu preciso. Entenda, a pessoa, ela reconhece que algo está errado, mas ela não sabe nem como fazer para resolver. E aí ela sai tentando de várias alternativas cobrir aquilo, assim como Adão e Eva fez. Nós vemos isso no mundo? Vemos. As pessoas hoje elas não sabem lá fora como que elas podem, de alguma maneira, se justificar. E aí nós vemos as pessoas tentando se justificar como? Por meio de religião, por meio de obras. Mas os filhos de Deus, às vezes, pela ignorância, por não saber a justiça que eles têm em Cristo Jesus, também tentam fazer a mesma coisa. Quem nunca, né, sentiu, às vezes, alguma coisa, ou até mesmo uma pressão espiritual causada por alguma coisa, e por não colocar aquilo para dentro e não se lembrar de quem é em Cristo Jesus, e se posicionar naquela verdade, ficou tentando resolver a situação com a força do próprio braço. Pelo menos uma vez na vida, cada um de nós aqui já fizemos isso. E, de fato, é que não deu certo. Então, aqui, a gente pode ver o seguinte... Apocalipse 16:15, se vocês quiserem abrir, para dar ênfase nisso aqui que eu falei sobre a justiça de Deus ser como vestimentas. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A nudez de Adão e Eva representa a perda da justiça de Deus. É exatamente isso que Apocalipse 16:15 está dizendo. Nós precisamos guardar a nossa justiça. E esse guardar a nossa justiça não é simplesmente saber que somos justos e deixar ela ali de lado de qualquer jeito. Mas é andar na justiça que nós já temos. É guardando essa justiça, é agindo em conformidade com ela, que quando o Senhor vier, nós não vamos ser pegos desprevenidos, não vamos ser pegos de surpresa. Como ele diz aqui no final, e não se veja a sua vergonha. Mas antes ele diz, para que não ande nu. Isso aqui não é para o ímpio que está falando para os filhos de Deus. Porque ele diz, guarde a sua justiça. Então está falando de alguém que tem a justiça, para que essa pessoa guarde ela. Amém? Olha só, justiça própria é, portanto, a tentativa do homem de se justificar diante de Deus, por meio daquilo que faz. É o esforço do homem para ser aceito por Deus, mediante a sua conduta, suas obras, como se estivesse comprando a justiça com o seu trabalho. Foi exatamente o que eu acabei de falar. É o homem tentando, pelo seu esforço próprio, por aquilo que ele vai fazer, tentando agradar a Deus de alguma maneira, tentando fazer com que aquilo que ele está vivendo passe, porque ele é bonzinho, né? Quem nunca ouviu, mas tal pessoa é tão bonzinho, tal pessoa não faz nada de errado, mas não é por aí. Não basta fazer tudo certo. Se não tiver Jesus, não adianta de nada, não é mesmo? E uma das coisas que faz com que os homens, né, tentem, inclusive, os filhos de Deus, muitas vezes se justificar por conta própria, é a religião. É a religiosidade. E não estou falando de nenhuma placa de igreja, especificamente de nada, mas eu estou falando religião. Qualquer igreja que você pisar o seu pé, pode existir pessoas religiosas lá dentro, independente da denominação. E assim, algumas especificamente, você pode ter isso um pouco mais perceptível quando você ouve, por exemplo, eu falo isso com experiência própria, porque eu não praticava isso, mas eu vim de um meio que acreditava nisso. Que a pessoa morreu, ela vai passar por um purgatório, ela vai pagar uma penitência depois que morreu, porque ela não era tão ruim assim, afinal de contas, né? E depois ela vai ter a oportunidade aí de ser julgada e, quem sabe, ir para o céu. Mas isso é um engano, porque nós sabemos pela palavra que o momento em que uma pessoa tem de decidir para onde ela quer ir, quem que é o Senhor dela, é em vida, não é depois que ela morre.
E o homem tenta ter essa justificação nessa religiosidade com base, tipo, independente do que eu fizer aqui, se eu errar ali ou se eu errar aqui, de vez em quando, não tem problema. Se eu morrer, eu pago por isso lá e depois, né, Deus vai me julgar, que afinal de contas eu não sou tão ruim assim. E isso é um engano de Satanás na vida da pessoa. Porque faz com que a pessoa não viva a vida como ela quer, como Deus quer que ela viva. Ela vive uma vida de engano. Então, não são obras, não são penitências. Sabe, a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, eu preciso andar não sei quantos quilômetros, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso andar de joelho, eu preciso fazer determinada coisa para alcançar o favor de Deus. Mas não vai ser por meio de obras que nós vamos alcançar o favor de Deus. Não vai ser por meio do quanto a gente pode fazer. Deus, ele não aceita esse tipo de coisa, porque não tem sacrifício maior que nós possamos fazer do que o que Jesus fez. O sacrifício dele é o maior e não vai ser feito de novo. Então, assim, quando você ouvir alguém falando de purgatório, de pagar a penitência, sabe, ajude essa pessoa. Não imponha para ela o conhecimento que você tem, mas traga luz na palavra para ela, para que ela não passe, né, por esse sofrimento à toa. Eu conheço pessoas que se machucaram feio, sabe, fazendo esse tipo de caminhada, de horas, de dias. E, no fim das contas, não é isso que vai justificar. Mas a palavra de Deus diz claramente que o que nos traz a justiça é por meio da fé em Cristo Jesus. Sabe, tentativas do homem ficar se justificando que são em vão. A Bíblia já fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não vai ser pelo nosso esforço. Não é pelo tanto que a gente é bonzinho, pelo tanto de coisa que a gente vai fazer, mas é pela fé, amém? Se você não quiser abrir, não precisa, mas você pode anotar aí, Tiago 4,7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse sujeitar aqui é obedecer, render-se, assumir uma responsabilidade. Então, quando você pensa, eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim, eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim, antes se sujeita a Deus. Porque você precisa estar sujeito a alguma coisa, você precisa estar debaixo da palavra, você precisa estar debaixo daquilo que o Senhor falou. Senão não adianta você falar que vai resistir, o diabo vai resistir, se não se sujeitar a Deus. E esse se sujeitar a Deus também é você assumir a posição de justificado. Porque se você falar, eu vou resistir o diabo com a força do meu braço, em algum momento você vai se sentir tentado, vai se sentir enfraquecido. Por quê? Porque você não se posicionou antes, não se sujeitou a Deus. Então, primeiro você se sujeita a Ele. Fala, Senhor, eu entendo, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou justiça de Deus. Às vezes eu não estou entendendo muito bem, tem algumas coisas meio estranhas aqui na minha vida que talvez, né, me deixa meio assim, não consigo sentir que sou justiça de Deus, mas não é por sentimento. A gente não vive por aquilo que a gente sente, porque muitas vezes a gente nem sente que é salvo. Isso é uma verdade, a gente nem sente que é salvo. Quem dirá a justiça de Deus? Mas quando a gente entende pela fé, eu sou justiça de Deus, então, Senhor, eu me posiciono, eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu me rendo à vontade do Senhor, eu vou me posicionar, eu tenho autoridade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aí você vai gerando essas coisas e vai falando, e nisso você já está resistindo ao diabo. Amém? Sabe que, quando eu estava meditando aqui nesses versículos, eu pensei muito sobre uma coisa. Na lei a gente via muitas passagens onde falava Deus é santo, sabe? Aquela reverência com Deus, todo um cuidado assim que os homens tinham para falar de Deus como um Deus tão longe, tão distante, um Deus altíssimo. E realmente a lei falava aquilo que Deus é e sempre foi, com relação à questão do caráter dele. Mas hoje na graça não é só mais isso que a gente vê. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que na graça diz o quê? Deus é santo? Você também é santo. Deus é justo? Você também foi justificado. Se Jesus pôde andar em boas obras, nós também podemos. Ou seja, a graça está falando de você também. A graça está falando da justiça que você é. Então, todas as vezes que você pensar, Deus é santo, você fala, eu sou santo também. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me santificou. Deus é justo, Jesus é justo, Ele me justificou também. Por isso eu posso andar nessa santidade, nessa justiça. Amém?
Agora, vamos ver aqui o que nos foi restaurado. Uma das primeiras coisas que nos foi restaurado, a presença de Deus, ela é restaurada. No momento em que Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles foram separados da presença de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, essa presença, ela foi restaurada para nós. E não é somente mais uma presença que ele vem ali na viração do dia, saber de você, como foi seu dia, como foi o seu trabalho. Mas ele está dentro de você, o tempo todo. É você trabalhando, às vezes com uma dificuldade, Senhor, me ajuda nisso aqui, como eu posso fazer para melhorar isso? É você na sua casa lavando a louça e Ele comunicando coisas ao seu coração. Essa é a presença de Deus restaurada em você. Não é mais um Deus longe, não é mais um Deus distante. Eu lembro que antes de conhecer Jesus, eu achava que eu conhecia Deus. E aí eu lembro de como eu conversava com Ele quando eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia de fato aquele que me deu a salvação e que pôde me conectar de novo com o Senhor. E eu falava com Deus como se Ele estivesse tão longe, sabe? Não era nem só a distância do chão para o céu que separava eu e Deus. Era muito mais, era a condenação, era o sentimento de que eu não posso, né? Quem sou eu para falar com Ele? Como que eu vou me achegar a Ele? Talvez você nunca tenha vivido isso, eu não conheço o seu contexto de vida, às vezes você cresceu dentro da igreja, né? Não tenha passado por essa experiência. Mas não é nada bom, sabe? Porque você fala, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele te ouve, mas você não tem a presença dEle ali, você não tem essa conexão com Ele, sabe? E isso é também a comunhão, porque a comunhão também foi restaurada. E essa comunhão é uma comunhão que você não tem hora, não tem dia, não tem momento. Você sabe que você pode falar com Ele a qualquer momento. Sabe, é como você está ali justamente com o seu pai. Se você tem um pouco de intimidade com o seu pai natural, você sabe que você chega na casa do seu pai, você conversa com ele. Você não tem ali muita cerimônia para falar. Né? Às vezes as pessoas, até para orar, as pessoas ficam meio assim, mas eu não sei palavras bonitas para falar para Deus. Mas Ele quer só um coração entregue a Ele, um coração sincero, que fale com Ele como Ele realmente é, um pai. Amém? Depois da comunhão, a paz foi restaurada. A mesma coisa aqui que eu acabei de falar, né? Com relação à comunhão. A paz. Hoje você sabe que você tem paz com Deus. Você pode chegar diante de Deus com confiança, sabe? Com ousadia. Você se sente em paz para falar com Ele. Não é algo pesado, não é algo difícil. Mas eu sei também que muitas vezes o diabo ele vai tentar trazer na sua mente, principalmente diante de alguma coisa que você tenha vivido, que você não é tão digno assim de falar com Deus, que você, olha o que você acabou de falar, né? Você acabou de falar tanta bobagem, olha, você teve uma atitude tão errada, você não está tão digno assim para chegar para Deus e conversar com Ele. Mas isso também, irmãos, é outro engano de Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala lá em 1 João, que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Então imagina Jesus realmente na posição de um advogado. Se a Bíblia escreveu exatamente assim, advogado, é porque ele está agindo junto ao Pai como um advogado. Então você imagina, nossa, eu falei alguma coisa que não deveria, eu agi de uma maneira que eu não deveria. E vem aquela condenação. Como você vai orar agora? Como você vai falar com Deus? Primeira coisa, chega para Deus com a confiança que você tem que ter, porque você sabe que é, e a Bíblia não mente. Pede perdão, e ela diz que acontece o quê? Ele é fiel e justo para te perdoar. Pronto, acabou. Não diz que você vai ter que se esforçar demais, que você vai ter que fazer muita coisa, mas é o quê? É pedir perdão e Ele vai te perdoar. Não é talvez, dependendo do que você fizer, Ele vai te perdoar. Não, Ele já te perdoou. E mais do que isso, Ele é fiel e justo para te livrar de toda injustiça. Ou seja, o dano que Satanás está dizendo que você vai sofrer porque você agiu mal, a partir do momento que você pediu perdão, acabou. Deus não vai lembrar. Você não vai perder aquilo que você disse, aquilo que você queria viver por causa de algum erro que você cometeu. Se fosse assim, então, irmãos, nenhum de nós tinha nada, porque todo dia a gente erra em alguma coisa. Mas quando a gente tem um coração voltado a Deus e pede perdão, Ele nos perdoa imediatamente. E não vai sentir, nossa, será que Deus me perdoou? É pela fé.
Você recebe o perdão de Deus pela fé. Você crê que é pela fé que Ele te perdoou, pronto e acabou. Amém? Liberdade foi restaurada. A justiça dá ao homem o que o coração humano tem buscado e lutado em todas as épocas, a liberdade. Sabe, quando você entende, eu sou justiça de Deus, eu sou livre. Às vezes as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, mas é tão chato, né, ser crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ouvir determinado tipo de coisa. E aí você responde de volta o quê? Não, eu sou livre. Hoje eu tenho a liberdade para dizer não para essas coisas, antes eu não tinha. Antes eu não tinha liberdade para poder dizer, não, eu não vou mentir, eu não vou beber, eu não vou fazer coisa errada. Por quê? Porque a gente era escravo do pecado. Então a gente fazia aquilo e não tinha essa liberdade. Hoje não, hoje sim a gente tem a liberdade. Essa liberdade foi conquistada em Cristo Jesus. Então você pode ter a liberdade de dizer não para o pecado. Amém? E essa é uma consciência que você tem que gerar o tempo todo. Eu sou livre. Ah, a doença chegou, uma enfermidade chegou. Não, peraí, eu sou livre. Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, então não vou viver debaixo disso aqui. Ah, mas eu estou sentindo. Ah, mas eu estou com uma dor. Não importa, aquilo é uma mentira. Porque a sua realidade é o que a palavra diz. E pode parecer loucura. Para o mundo é loucura. E às vezes para nós fica tentando parecer uma loucura também. Como pode eu ser uma coisa sendo que eu estou sentindo? Mas aí é onde entra a sua fé, que é aquilo que agrada a Deus. É você falar, independente de eu sentir ou não, eu sei que eu sou curado. E pronto. E aí aquilo que você creu no seu coração e falou, vai se manifestar. Amém? A filiação para com Deus foi restaurada. Nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Hoje nós podemos dizer, pai, paizinho. As pessoas na velha aliança não podiam dizer isso, porque elas nem tinham entendimento de que Deus era pai dos espíritos. Elas não tinham entendimento de que Deus um dia ia vir a receber todos como filho, aqueles que crescem em Jesus. Elas não tinham esse entendimento, então elas não podiam chamar. Mas nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos esse poder de ser feitos filhos de Deus. Amém? Então você pode chegar diante do seu pai, nessa comunhão, com essa presença que já está dentro de você, da liberdade que você tem de chamar ele de pai. Amém? O domínio foi restaurado. Dominar sobre as coisas que foram criadas. Dominar sobre o poder do diabo. O seu domínio sobre tudo aquilo que Satanás de alguma maneira tenta levantar na sua vida. Domínio sobre as coisas que te acontecem. Esse domínio foi restaurado. Antes as coisas aconteciam e você tinha que aceitar, porque não tinha autoridade. Mas a partir do momento que você se torna justiça de Deus, você tem essa autoridade. Foi como eu falei lá no começo sobre Mateus 6, onde Jesus está dizendo, busca o reino, busca a sua autoridade, busca o seu governo. E buscar é você de fato se posicionar naquilo, é estar nessa posição. E aí você vai poder viver exatamente isso que ele está dizendo aqui. Essa autoridade, esse domínio sobre todas as coisas. Amém? Abre lá comigo em 2 Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha só, e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui que está em Cristo? Amém? Quando ele diz ali, olha só, um pouco mais para baixo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse eis ali, ele está dizendo, veja que se fizeram coisas novas. É exatamente isso que ele está dizendo. Você está onde? Você está em Cristo. Então veja que se fizeram coisas novas. E que coisas novas são essas? Exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Aquilo que nós podemos viver em Cristo Jesus. Agora abre lá em João 13:33. João 13:33.
Aqui, Jesus, ele estava com os discípulos. É um pouco depois do momento em que Jesus ele lava os pés dos discípulos. E aí ele está conversando algumas coisas com eles aqui. Tem bastante versículo para cima desse momento que ele lava os pés até ele falar isso aqui. Mas ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis me seguir agora, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto não tiverdes me negado 3 vezes. Aí ele continua depois, no capítulo 14 aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Sabe, irmãos, quando ele está dizendo aqui, eu vou para o pai, eu vou preparar moradas... Às vezes a gente pensa, eu já pensei isso, que era uma casa no céu, na eternidade, no milênio, era isso que eu pensava antes. Mas não é disso que Jesus está falando. Essa palavra aqui, moradas, no original dela, ou em algumas versões também está escrito aposentos, está fazendo referência a um lugar. Como ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Ele não está falando de uma casa, a morada que é um imóvel. Ele está dizendo, vou preparar-vos um lugar. E a gente acabou de ler lá que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, estar em Cristo é o quê? É um lugar. E aí aqui ele diz, vou começar aqui do 1 do 14 de novo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, há muitos lugares. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E aí depois lá no versículo 3 ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele não disse que você vai de vez em quando, ele disse que aonde eu estiver, você vai estar também. Ele disse para Pedro aqui, quando Pedro queria seguir ele, não, agora você não pode ir comigo, mas depois, quando eu for e eu voltar, aonde eu estiver, você também vai estar. Foi o que você acabou de dizer. Eu estou em Cristo Jesus. Então, Jesus preparou para você o quê? Um lugar. Ele preparou para você. Você está sentado junto com ele. Ah, mas eu estou aqui na igreja agora. Você está aqui agora. O seu corpo está aqui. Mas você, pela palavra, pela fé, você está sentado junto com ele. Então, Jesus tem o quê? Ele tem autoridade? A unção que ele tinha aqui, tudo que é dele é seu. Você é um só com ele. Ele preparou um lugar para você. Esse lugar já está preparado e você está nele. Amém? Romanos 5, 1, 2. Se você não quiser abrir, não precisa. Eu vou abrir rapidinho aqui para falar para você. Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui diz, justificados pelo quê? Pela fé. E por meio de Jesus Cristo também, nós estamos como? Firmes. Estamos de pé. É por meio dele. Mais uma vez, não é pelo nosso esforço. Você não conquistou, de alguma maneira, a justificação. Você foi feito justiça por Jesus. E hoje você também se permanece sendo justo, não por causa de um esforço seu, mas também é por causa dele. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. Frutos da justiça. Aqui, em Filipenses 1:1 diz assim, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça é, portanto, tudo aquilo que fazemos para expressar as novas criaturas que somos em Cristo. E depois aqui também diz assim, é abençoar e ajudar as pessoas, curar suas doenças, ensinar a palavra a elas, desfazer o poder do adversário sobre suas vidas, ensiná-las como viver a vontade do Pai, mostrando-lhes como desfrutar de toda a plenitude de sua graça, exemplificando em nosso andar diário com uma comunhão sem medo com o Pai. Uma atitude sem timidez diante do adversário e de todas as suas obras, dominando sobre as circunstâncias. Isso é dar frutos de justiça, é andar como Jesus Cristo andou. Amém? E aí agora eu vou falar para vocês um comparativo, para que a gente possa entender. Por que muitas vezes a gente fala assim, mas se eu sou a justiça de Deus, por que algumas coisas ainda estão um pouco desalinhadas? E aí, como eu falei para vocês lá no início, no Rema, você tem a oportunidade de explanar todas essas coisas com muitos detalhes, mas aqui eu vou tentar ser bem resumida para vocês. Dentro desse assunto de justiça, a gente tem uma verdade de posição, que é quem você é, de fato, é a sua posição, e uma verdade comportamental, que é o seu comportamento diante disso. Então, por exemplo, aqui diz assim, fazendo um comparativo de um com o outro. Quem você é em Cristo é uma verdade. Quem você é e ponto, acabou. Qual que é a aplicação disso na sua vida? É evidenciado quando você anda na palavra. Ou seja, você é e pronto. Mas como que isso é evidenciado? Você andando na palavra. Outra coisa, quem você é pela graça de Deus é a sua posição. Mas e o comportamento disso? É o fruto da sua vida evidenciado em um novo comportamento. É você mostrando quem você é pela graça de Deus, quando você faz o quê? Você mostra o fruto através da sua vida. Depois, qual que é a verdade sobre sua vida? É uma doação que lhe é feita. Não foi pela sua força, foi um presente que você recebeu. É uma doação de Deus. Mas qual que é a aplicação disso? É a manifestação do que você faz. Então, se você sabe que você é, que Deus te deu, agora você age em concordância com aquilo. Verdade sobre a sua posição é instantaneamente imputado a você quando você se torna filho de Deus, ou seja, você é justo a partir do momento que você se tornou filho. Mas e qual que é a sua aplicação disso? É progressivo, é expresso através de você. À medida que você cresce e se inclina para a palavra de Deus, à medida que você cresce e obedece à palavra de Deus. Você já é justo do momento em que você aceitou Jesus, mas isso vai ser aplicado em você à medida que você cresce e se expõe à palavra. Verdade sobre a sua posição é uma verdade declarada. O Pai já falou, você crê e você declara também. Agora, o contrário disso, né, no caso do comportamento, é o quê? É uma verdade visível. Não basta só você ser. Não basta só o Pai ter dito que você é justo. Você precisa mostrar isso visivelmente que você é justo. Na sua posição, baseia-se na habitação de Cristo em você. Jesus, ele habita em você. Mas qual que é a aplicação comportamental? Baseia-se em Cristo sendo visto através de você. Cristo vive em você? Ele vive, você tem convicção disso. Mas o seu comportamento é o quê? É mostrar Jesus vivendo por meio de você. Amém? E por último, a doutrina. Isto é, o que a graça de Deus fez em você e por você. E qual que é a sua aplicação disso, de comportamento? Que é uma aplicação prática. A justiça lhe capacita a obedecer à palavra de Deus e ao seu espírito. Isso é a gente dar os frutos de justiça. Os frutos de justiça é Jesus vivendo por meio de nós. É Jesus podendo agir por meio de nós. É andarmos como ele andou. Isso é dar frutos de justiça. Amém? E o próximo tópico, e último, é justiça ilimitada. Sabe, irmãos, nós temos uma justiça ilimitada, ou seja, ela não tem limites. Ela não tem limites. Deus não te fala, ele é justo até determinado ponto, até determinada situação ele é justo. Depois disso, não, ele não é mais justo. Não, não é assim. A nossa justiça, ela é ilimitada. Mas uma coisa que eu gosto de pensar e fazer um paralelo é com a nossa salvação, por exemplo.
A nossa salvação, por parte de Deus, nós temos a segurança de que a nossa salvação, ela não vai ser revogada por parte de Deus. Mas cada homem tem o livre-arbítrio de escolher se vai permanecer salvo ou não até o final. Nenhum de nós está condicionado a uma obrigação de permanecermos salvos. O Senhor não nos vai obrigar a isso. Um cristão pode sim vir a perder a salvação, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas o que eu quero comparar aqui é que da parte de Deus, a nossa salvação também é ilimitada. Nós não perdemos ela da parte de Deus. Deus não vai mudar e não vai revogar isso. Mas nós podemos escolher não querer mais a salvação. Agora, a nossa justificação, ela também pode ser limitada. Não por Deus, porque Deus ele não vai nos limitar. Mas nós mesmos podemos limitar essa nossa justiça. E como que a gente pode limitar isso? Pela mente não renovada. Quando nós não pegamos essas verdades sobre a palavra, quando nós não cremos nisso que nós ouvimos aqui hoje, ou que nós temos declarado todos esses dias, e não renovamos a nossa mente com essas verdades, falando constantemente, eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus, eu ando em saúde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nada vai me parar. Ou seja, quando você não renova a sua mente com essas coisas, você limita a sua justiça, porque as coisas continuam acontecendo lá fora e você não consegue fazer nada. Você não consegue colocar para fora essa justiça. Por quê? Porque você não renovou a sua mente. Mas aí não é uma escolha de Deus, é uma escolha nossa, individual de cada um. Olha só, é substituir os pensamentos errados que temos por aquilo que Deus pensa sobre nós. Outra coisa que também limita a nossa justiça, a falta de conhecimento. Temos uma justiça ilimitada, ou seja, sem limites. Nós é quem limitamos pela falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos o que somos, em alguma área da nossa vida, se há uma falta de conhecimento, a nossa justiça naquela área fica limitada, porque nós não conseguimos agir. O Espírito vai nos lembrar daquilo que nós sabemos, vai lembrar daquilo que nós colocamos para dentro. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. E eu quero ler uma coisa com vocês aqui. É um trecho do livro Dois Tipos de Justiça, do E.W. Kenyon, que ele também fala uma outra coisa que faz com que a nossa justiça ela possa ser limitada. Olha só o que ele diz aqui. O senhorio da palavra. Não há senso de apreciação do senhorio da palavra e sua autoridade nos seus lábios, ou da capacidade deles, através da palavra, comover homens e mulheres a uma ação real. Se em alguém falta o senso de senhorio da palavra, eles nunca serão capazes de usá-la, se bem que eles podem conhecer, onde, intelectualmente, que eles são a justiça de Deus e que eles têm a capacidade de Deus, que eles têm o direito legal de usar o nome de Jesus com toda a sua autoridade. Isso acontece por pouca comunhão, por andar fora do amor. Eles não reconhecem o senhorio do amor, nem o senhorio da palavra. Eles não têm uma confissão sem temor de que eles são o que eles são em Cristo. Há um senso de debilidade no espírito, uma fé vacilante, um cedimento às circunstâncias. Todo o tempo eles admitirão que são a justiça de Deus. Contudo, não estão levando vantagem nisso. Eles não estão praticando a palavra da justiça. Eles estão inconscientemente voltando aos sentidos e buscando ajuda e socorro na hora da necessidade. Eles agem como o homem comum. São movidos pela inveja daqueles que os cercam, ignoram seus lugares em Cristo Jesus. Em tempos de crise, procuram por alguém que ore por eles ou que haja por eles. Ignoram o uso do nome de Jesus. Esquecem qual tipo de homem que são. Estão vivendo vidas medíocres quando deveriam ser super-homens. São fracos quando deveriam ser fortes. Eles têm tudo. Eles conhecem sobre as suas riquezas. Eles sabem sobre os seus direitos. E, contudo, vivem na miséria espiritual. Por quê? Porque não estão tomando seus lugares e agindo na palavra. Ou seja, é exatamente isso. Conhece a palavra, mas não coloca a palavra como o Senhor. Não entende que a palavra é Jesus. Jesus é o Senhor. Então, a palavra tem que ser a primeira. É aquela que tem que dominar, é aquela que tem que falar. Então, se a palavra diz, eu sou justiça de Deus, eu vou tomar minha posição. Porque eu não quero viver uma vida medíocre e miserável diante dos problemas e diante da vida.
É isso que ele está falando aqui que limita. Isso limita a nossa justiça em Deus. Se não for essas coisas, se não for a mente não renovada, se não for a falta de conhecimento, ou não pegar essa palavra e levar ela a sério e colocar ela como primazia, nada pode nos limitar. Não pode limitar a nossa justiça. Olha só, eu quero que vocês abram comigo em Romanos 5,15. Romanos 5,15. Aqui Paulo está falando. Olha só, irmãos, presta muita atenção, sabe? Pega mesmo o que eu falar, não dispersa não. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Dom, ele começa dizendo dom. O dom é um presente, não está dizendo que foi o esforço que você fez, mas ele está dizendo, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom, o presente gratuito, veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, a ofensa de todos nós, de toda a humanidade. Mas por meio de um sacrifício de um só, todos nós recebemos a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós vamos reinar em vida por meio dele, por meio de Jesus. Amém? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, você não fez nada para algum dia ter sido chamado de pecador. Por causa de um homem, você foi chamado de pecador. Mas olha só o que ele continua dizendo aqui. Assim também, pela obediência de um só, muitos, todos nós aqui, fomos feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você foi batizado em Jesus quando Jesus morreu. É isso que ele está dizendo aqui. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo disto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode ficar de pé? Irmãos, isso é maravilhoso. Nós acabamos de ouvir exatamente isso. Por mais que o pecado tenha feito alguma coisa, por mais que Satanás tenha tido algum poder de fazer alguma coisa, ele sempre está dizendo aqui, Paulo dizendo em seguida, assim também. Aí ele fala, assim também a graça, assim também o que Jesus Cristo fez. Não importa aquilo que de alguma maneira tente se levantar na sua vida. Não importa o julgo, a condenação que de alguma maneira Satanás em algum momento possa trazer sobre você. Quando ele fizer isso, diga, assim também eu sou justiça de Deus. Assim também eu não vivo mais no pecado.
assim também eu sou sarado e curado. Faça exatamente como Paulo fez. Ele disse o que tinha acontecido, disse, mas ele enfatizou o quê? Mais ainda, a glória de Deus. Enfatizou mais o quê? A justiça de Deus. Então faça a mesma coisa. Quando a situação se levantar, diga, assim também eu sou justo. Assim também nada vai me parar. Sabe, queridos, é consciência. É gerar consciência. Ontem, a Heloísa chegou pra mim, depois que ela chegou da escola, e falou uma coisa que eu fiquei bem pensativa com relação a isso. Ela virou pra mim e falou assim, mamãe, hoje eu falei lá na escola pra minha amiga que o diabo tá debaixo dos nossos pés. E ela ainda foi confirmar com a professora, e a professora falou, é isso mesmo, Heloísa. E ela falou assim, e eu disse mais, eu disse que ele tá debaixo dos nossos pés faz muito tempo. Aí eu falei, isso mesmo, filha, isso mesmo. E ela saiu. E eu fiquei lá pensando, ela estava na escola, uma criança de 4 anos, e pensando sobre isso, e ainda compartilhando com as amigas. Eu fiquei pensando mais assim, o que essas meninas, será que elas pensaram, às vezes sem o entendimento completo, né? Sem alguém explicar ali para elas o que de fato significa o diabo estar debaixo dos nossos pés. Mas a Heloísa sabe porque eu falei. E por isso ela foi dizer para as amigas dela. Isso não é inocência de criança, mas em nós. É gerando essa consciência o tempo todo. Sabe, quando as circunstâncias levantar, fale, Satanás, você está debaixo dos meus pés. É aí o seu lugar, é aí que você vai ficar, você não tem domínio. Eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela verdade da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Teu Espírito Santo, que é um mestre por excelência, é aquele, Pai, que comunica os corações em cada uma das necessidades. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Pai, que hoje os meus irmãos, Pai, sairão daqui, mais ainda com essa consciência de que eles são justos, são filhos de Deus, assumindo cada um a sua posição. Quando qualquer problema se levantar, eles serão, Pai, estarão na posição que o Senhor os colocou. O Senhor olha para eles, o Senhor vê Jesus. E eu sei, Pai, eu sei pela Tua palavra, Pai, e eu declaro sobre a vida deles, que eles também se verão como Jesus. Eles se olharão, Pai, e se enxergarão em Cristo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque nada do que nós podemos fazer, Pai, pode pagar tudo aquilo que o Senhor já fez. O preço que Jesus pagou naquela cruz, ele foi alto demais. E nós, hoje aqui, o mínimo que nós podemos fazer, Pai, é desfrutarmos de tudo o que o Senhor conquistou para nós. Eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que muito mais, Pai, muito mais, nós ainda vamos desfrutar no pleno conhecimento do Senhor, conhecendo dia após dia quem o Senhor é, o que nós somos do Senhor. Revelação vai chegar e não viveremos, Pai, por engano em nenhuma área de nossa vida, mas desfrutaremos do melhor que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu só quero rapidinho falar para vocês desse livro aqui. Tem 2 aqui, na verdade. Esse livro que eu citei aqui, ele não tem aqui na igreja, mas se vocês quiserem depois encomendar com a Tarsila, é 2 tipos de justiça, do E.W. Kenyon. Ele é maravilhoso, esse livro. Mas a gente também tem esse aqui, que é a Identificação, que também fala sobre esse assunto de justiça. E para quem não gosta de ler muito, também tem esse aqui, ó, que é menorzinho. Para você começar, tá bom. Esse livro aqui eu li ele em menos de 1 hora. Ele é o Ministério de Jesus Cristo hoje. Ele vai te dizer exatamente o que Jesus está fazendo agora por você, à destra do Pai. Às vezes a gente pensa que Jesus está lá e que Ele está lá só sentado, mas Ele está fazendo muitas coisas por nós agora. E esse livro aqui, ele é pequenininho, mas assim, o que ele tem de pequenininho, ele tem de grande ao mesmo tempo. E ele vai falar sobre a sua justiça também. Amém? Aleluia. Queridos, que
momento maravilhoso, que unção maravilhosa, trazendo tanta clareza para os nossos corações. A Dani tinha pego aqui esse livro, Identificação. Eu peguei ele também para apresentar para vocês. Está tendo uma redundância aqui de livros aqui em cima, porque esse livro é muito interessante, queridos. Identificação. Jesus se identificou conosco na cruz. Ele levou a nossa maldição e hoje nós somos abençoados. Ele levou a nossa enfermidade e hoje nós somos sarados. Ele levou tudo aquilo que não prestava e que outra hora fazia parte da nossa vida e nos tornava escravos. E hoje nós vivemos com a bênção de Deus em nossas vidas e podemos triunfar em tudo. O diabo verdadeiramente está embaixo dos nossos pés. Toda e qualquer circunstância e dificuldade que se levanta contra nós, nós podemos vencer. Eu tenho também esse livro aqui, queridos, Graça, o DNA de Deus, que fala da graça de Deus em nós. Por que eu trouxe esses dois livros? Enquanto eu estava vendo a Dani aqui ministrar, ouvindo, Deus foi trabalhando algo no meu coração e falou: pega esses dois livros e fala para a minha igreja. Eu já me identifiquei com eles, e existe uma graça dentro deles para superar e vencer tudo aquilo que eles estão passando. Eu não estou com você, querido, todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, mas aquilo que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, existe uma graça dentro de você para você passar por isso como vencedor. Porque você é mais do que vencedor, não por aquilo que você fez, mas pelo que Jesus fez na sua vida, pelo que Cristo fez por você. E eu quero nessa noite fazer uma confissão de fé juntamente com você. Eu vou falar aqui, você vai repetir essas palavras. Isso é ser justiça de Deus, queridos. Sabe, você declarar quem você é em Cristo Jesus, andar com convicção e com autoridade, não independente do que você está passando. Não depende da sua condição atual. O teu momento atual não é a tua realidade. A tua realidade é que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma confissão aqui, e depois de nós confessarmos, nós vamos cantar um louvor, declarando aquilo que Jesus nos tornou em Cristo Jesus. Nós somos abençoados, irmãos, amém? Diga: eu sou filho de Deus. Queridos, com convicção, amém? Você é, porque o Espírito Santo está dentro de você. Diga: eu sou filho de Deus. A presença de Deus habita em mim. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu tenho o amor de Deus. Tenho paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sou justiça de Deus. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou sarado. Nem o mal me atingirá. Praga nenhuma chegará na minha casa. Eu sou luz. Eu ando na luz. Eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo é o meu ajudador. Eu estou reinando em vida em Cristo Jesus. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Minha família é bendita. Diga isso de novo: minha família é bendita. Meus filhos são herança do Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sou forte. Diga isso, diga: eu sou forte e nunca vou retroceder. Eu sou da fé, por isso falo fé. Nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. A unção está dentro de mim para frutificar.
está sobre mim para fazer a vontade de Deus. Eu sou santo e domino sobre o pecado. Eu sou abençoado. Eu sou justiça de Deus. Que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor em portas do impossível e faz respostas em lugares onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Aleluia, glória a Deus.